Às vezes eu me pergunto, será que o problema é mesmo preguiça? Ou será que existe algo mais profundo, mais sutil? Um inimigo invisível que age de forma silenciosa, que a gente acaba chamando por engano de cansaço. Daê, gurizada, a paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o assunto de hoje é esse mesmo, o inimigo invisível que te faz parar. Quantas vezes eu já quis mudar, começar algo novo, ler mais a Bíblia, orar mais, organizar a rotina, viver uma fé mais viva, mais constante. E na hora de agir parece que o corpo pesa, a mente se dispersa e o corpo inventa mais um motivo para adiar. De repente eu estava com o celular na mão, rolando o feed, vendo qualquer coisa, como se isso fosse mais urgente do que alimentar a alma. E eu dizia para mim mesmo: amanhã eu começo, segunda eu começo, no mês que vem, quando eu tiver mais tempo, eu começo. Mas o amanhã sempre chegava com novas distrações. E a fé, aos poucos, acabava virando só uma intenção, sabe? Eu percebi que o inimigo não precisa me destruir, basta me distrair. Ele não precisa me afastar de Deus com o pecado, basta me manter ocupado demais para buscar a Deus. Aí o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com depois. Mas o depois é o deserto daqueles que nunca chegam. Em Provérbios capítulo 22, verso 13, diz o seguinte: o preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Esse verso sempre me intrigou, porque não existia leão algum. Era só uma desculpa, uma história inventada para justificar a inércia. O leão é o medo, medo do que os outros vão pensar, medo de não ser bom o bastante, medo de começar e desistir de novo, medo de tentar e falhar, e o medo, quando não é enfrentado, vira disfarce. E a gente acaba chamando de esperar o tempo de Deus, de precisar orar mais antes de agir. Mas no fundo é o medo nos mantendo parados. E eu aprendi algo muito importante. Deus, ele não confirma algo que ele já nos mandou fazer. Ele não repete a ordem para quem ainda não obedeceu a primeira. Lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Ou seja, quem fica esperando o momento perfeito, a motivação ideal, o clima certo, nunca vai começar. A fé, ela não nasce do controle, mas ela nasce do movimento. E sabe qual é a ironia? Enquanto a gente espera ficar pronto, Deus está somente esperando o primeiro passo. Quando Noé começou a construir a arca, o céu ainda era azul. Abraão, quando saiu da sua terra, ele não sabia para onde iria. Davi, quando enfrentou Golias, só tinha uma pedra e a fé. Eles não esperaram a certeza, eles se moveram com fé, mesmo tremendo por dentro. E às vezes a obediência que Deus espera de nós é algo simples: colocar a Bíblia perto da cama, orar antes do café, abrir o Salmo 1 enquanto a água está fervendo, dizer bom dia para o Senhor antes de abrir o Instagram. Pequenas coisas repetidas com amor criam grandes transformações silenciosas. Talvez hoje a tua guerra não seja contra o pecado, mas talvez seja contra o desânimo. Não contra o mal que vem de fora, mas contra o vazio que te deixa sem vontade de buscar a presença de Deus. O inimigo invisível quer te convencer de que orar não adianta, que ler a Bíblia é difícil, que o cansaço é mais forte do que a fé. Mas a verdade é que Deus se revela no cotidiano. Deus se revela no simples. Deus se revela nos detalhes. No simples ato de abrir a Bíblia e dizer: Senhor,
fala comigo hoje. Sabe aquele dia que tu senta para ler e parece que nada entra? Que as palavras parecem somente letras? Mesmo assim, continue, porque o hábito espiritual se constrói na repetição. Tem dias que Deus fala até mesmo no silêncio. Tem dias que Deus fala na persistência. E tem dias que ele simplesmente não fala. Somente te ensina a continuar mesmo assim. Eu entendi que ler a Bíblia não é somente sobre entender, é sobre permanecer. Não é sobre quantos capítulos tu leu por dia, mas é sobre cada palavra que te encontra na rotina. Então comece pequeno. Ore por uns 5 minutos, lê um versículo e medita nele durante o dia. Carrega a palavra como quem carrega o oxigênio, porque o inimigo invisível não aguenta o poder da constância. Talvez hoje Deus esteja te chamando para voltar a buscar, voltar a se importar, voltar a crer de novo. E Ele não está te cobrando perfeição, Ele só quer presença. Ele sabe que tu tá cansado, mas Ele também sabe que dentro de ti ainda existe uma chama. E essa chama pode reacender com um simples ato. Abrir a Bíblia e dizer: fala comigo, Pai. A procrastinação é o inimigo invisível dos chamados, mas o Espírito Santo é o fogo invisível que reacende os que param. Então hoje, levanta, respira fundo, coloca a Bíblia perto e faça desse gesto simples um grito de guerra contra o cansaço, contra o desânimo, porque a fé, ela não é emoção, ela é uma decisão. E quando tu decide buscar, Deus decide se revelar. Talvez tu ache que é preguiça, mas não é. É o inimigo tentando te parar. Mas ele esqueceu de um detalhe. Quem carrega o Espírito Santo de Deus nunca permanece caído. Hoje Deus te chama para recomeçar, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo devagar, porque o recomeço é o idioma que o céu mais entende. E a fé? A fé começa assim, com um passo, com um versículo, um sussurro, e Deus faz o resto. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal e comenta aqui embaixo o que tu acha sobre esse assunto. Quais são as tuas dificuldades em relação à constância, em relação a orar, a ler a Bíblia? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber e a gente bate um papinho. E se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau!